qual é a diferença do turismo em relação a outros ramos quando se trata de inovação? A gente já viu que ele é um pouco diferente, né? É difícil aplicar para o turismo as mesmas métricas que a gente aplica para a indústria, por exemplo, como o número de patentes ou investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas isso não significa que o turismo seja um setor pouco inovativo ou que a inovação não seja necessária. Muito antes, pelo contrário. Com a facilidade que existe de replicar e imitar algumas mudanças vistas em outras empresas e outros destinos, e a grande oferta em relação à oferta turística, né, em relação a empresas e destinos também, se manter atualizado nesse sentido é algo muito importante. Para isso é preciso inovar. Né? Mas quais são as particularidades dessa inovação em turismo e quais são os principais pilares? Bom, alguns estudos apontam 5 fatores principais. Tá? A informação, recursos humanos, tecnologia da informação, algumas características do mercado e o acesso ao financiamento. Então, essas 3 últimas que eu comentei, né, tecnologia da informação, características do mercado e financiamento, são um quadro um pouco mais geral. Né? E é importante a gente ter em mente que a tecnologia da informação, enfim, essa possibilidade de incorporar o equipamento e o maquinário e a tecnologia de outros setores, né, como esses sistemas, por exemplo, de gestão, ela tem pouca eficácia se ela não tem uma relação muito forte combinada com uma estratégia híbrida, com uma estratégia que contemple também o desenho de serviços, o treinamento dos recursos humanos, enfim. Só nesse conjunto é que ela pode ter realmente essa eficácia. Né? Algumas características do mercado, que são pontos importantes para a inovação, demonstram que tem algumas diferenças, por exemplo, uma influência no tamanho da firma ou na origem do próprio capital. Né? Então, o que se percebe nesses estudos, né, que são feitos a partir da pergunta, aquela que eu comentei anteriormente, né, se a empresa inovou ou não nos últimos 6 meses ou no último ano, dependendo do questionário, né, percebe que, em geral, as empresas maiores, por terem uma maior disponibilidade de recursos e também por estarem numa rede, enfim, tem outras, enfim, mais conectadas com outras realidades, né, conseguem, de alguma maneira, introduzir um maior número de inovações. Né? Da mesma maneira, um pouco nesse sentido, as empresas que têm um capital estrangeiro, né? Tem essa tendência a maior inovação, até por trazer uma cultura de fora que tem que se adaptar naquele ambiente em especial. Tá? Isso não quer dizer, porém, que pequenas companhias e companhias familiares locais também não possam ter uma característica inovadora bastante forte. Né? Apenas, às vezes, é um pouco mais difícil por não terem tantos recursos e não terem tanto acesso ou conectividade com outras realidades a partir das quais elas podem, enfim, ter ideias e copiar essas inovações realizadas em outros locais. Né? Um outro ponto, então, é em relação ao próprio financiamento, né, para fazer essa inovação. E isso diz mais respeito, talvez, a políticas públicas do que a própria, enfim, papel da empresa, né? Mas também nos fala um pouco sobre a perspectiva que os investidores e que os atores têm em relação à economia. Né? Então, um ambiente estável parece um pouco arriscado eu fazer mudanças, enfim, né? E tentar algo novo, mas muitas vezes é isso que se mostra válido, né? No longo prazo, né? Às vezes é difícil a gente ter em mente quando é que é o momento certo para essa inovação, né? E em ambientes turbulentos isso fica um pouco mais difícil, e por isso, muitas vezes, essas iniciativas em relação ao financiamento e a facilidade de financiamento para isso, principalmente para algumas ações de marketing, por exemplo, como mostra esse estudo que eu citei, é importante. Embora esses 3 fatores sejam importantes, né, a questão do financiamento, a questão das características do mercado, da origem da companhia, do tamanho da companhia, e também a tecnologia da informação, né? Acho que tem 2 grandes ativos nesse sentido que são mais no controle, né, da firma e que são muito importantes para a inovação em turismo. Então, a informação e os recursos humanos. Né? A informação é o grande ativo do século XXI. Né? A gente pode ver companhias como o próprio Google, o Facebook, enfim, eles, a principal recurso deles, né, o principal ativo deles é justamente a informação. Né? E no setor de serviços, em que o consumidor faz parte dessa produção, né, o conhecer esse consumidor e ter informações a respeito desses hábitos de consumo se torna crucial. Mas muitas vezes isso é um pouco difícil para empresas pequenas ou locais, né, essa dificuldade em produzir uma inteligência de mercado internamente dentro da companhia. Porque muitas vezes eu preciso de outros dados, né, ou um conjunto mais amplo de informações. E aí a importância de se colocar em rede. Né?
de se colocar junto com outras instituições, como, por exemplo, universidades ou como as próprias associações empresariais, né, e de classe, sindicatos, enfim, que eu possa, então, construir esse meu foco, né, e essas minhas informações. Por isso, a necessidade de cooperação. Então, aí vão desde observatórios de turismo, firmas de consultoria, universidades, associações do setor, sindicatos locais, né? Então, mesmo algumas empresas vistas como competidoras, em algum certo ramo, né? Podem cooperar em áreas de interesse em comum, né? Como, por exemplo, a troca e a colaboração em relação a informações, que pode ser benéfico para todas elas. Então, nessa era da economia do conhecimento, é importante ter em mente esse papel das redes, né? E que está bem posicionado e conectado para acompanhar essas novidades. Uma outra questão particular ao turismo é justamente o vínculo da empresa ao território. Então, muitas vezes, esse medo de que a empresa da esquina possa me copiar ou a concorrência entre as empresas turísticas faz com que elas não sejam muito propensas a colaborar, né, com outras no mesmo setor de atividade. Apesar de haver uma cooperação bastante forte, muitas vezes, entre empresas de setores diferentes, né, por exemplo, uma agência, um hotel, um restaurante, ou até de outros locais, né, esse vínculo entre a transportadora que está na origem e, por exemplo, a agência receptiva, né. No entanto, a maior concorrência interna, né, quando a gente pensa em turismo, é a concorrência entre os destinos. Então, antes de escolher se ele vai ficar no hotel A ou no hotel B, ou vai comer no restaurante X ou Y, o visitante, em geral, escolhe o destino que ele vai, né, ou o tipo de comida que ele vai querer. Então, será que não seria mais interessante, né, para essas empresas, ao invés de competirem diretamente entre elas, se unir e buscar ações de promoção em conjunto que aumente a demanda como um todo, né? Seja isso a partir de eventos ou de alguma campanha promocional, enfim, ou o próprio apoio à governança do turismo local, né? Apoio esse não apenas financeiro, mas também em tempo, em ideias para construir um destino mais consolidado, talvez sejam mais interessantes para essas empresas do que a disputa local, né, por aquele cliente que está na porta já, né? Mas buscar essa cooperação para novos mercados, né? Essa colaboração justamente faz com que essas firmas agreguem valor a partir dessa coleta de informações, né? E essa atuação que vai ser baseada na experiência, nas práticas e no conhecimento que é acumulado por todos, né? Então, todos acabam tendo essa oportunidade de aprender um pouco com os erros e com também os acertos, né, que já foram feitos pelos colegas, digamos assim, né? Então, no turismo, que é um serviço principalmente baseado na demanda, né, que é turístico a partir do momento em que o visitante consome aquele determinado elemento, aquele determinado serviço ou determinado bem, se faz necessária justamente essa coordenação de maneira a aumentar essa atratividade do destino como um todo, né? Então, não adianta nada, digamos assim, um restaurante ou hotel estarem muito bem preparados se o atrativo ou algum outro elemento tem algum déficit ou vice-versa, né? Às vezes eu posso ficar num destino que é muito bom, muito interessante, muito bem preparado, mas de repente eu escolhi uma hospedagem que não acabou me satisfazendo e aquilo tem um efeito para a experiência como um conjunto, né? Não só para aquele determinado serviço específico ali, né? Então, o que a gente percebe é que as iniciativas que são bem-sucedidas em relação à inovação em turismo, elas apresentam esse olhar centrado no visitante, né? E é importante compreender esse visitante como um co-produtor dessa experiência de viagem, né? E esse alinhamento dessa perspectiva por todo o setor, por toda a cadeia de valor é muito importante, né? Como eu estava comentando anteriormente, né? Todos, digamos assim, isso deve ser um ponto em comum, né, entre os diferentes atores do destino, colocar o visitante como centro, né, e esse não só o visitante, mas essa diversidade de tipos, né, e de segmentos específicos, né, e ter um pouco essa empatia de se colocar no lugar do visitante e pensar como é que ele gostaria de ser atendido, de ser acolhido, e a partir daí, então, procurar melhorias no meu modo de acolher, né, do meu negócio. Então,
nesse sentido, né, é interessante a gente ter essa noção de que o turismo, em geral, uma nova ideia, ela raramente gera resultados em si, né, por si, porque em geral é necessária essa colaboração com outros, né, e esse trabalho em rede para eu poder desenvolver, para eu poder implementar, difundir, acompanhar o sucesso dessa iniciativa. Por isso que o próprio nome desse curso aqui é Redes de Inovação, né, porque é necessário essa cooperação, embora ela não seja sempre fácil, né? Muitas vezes existem dificuldades como a falta de uma liderança clara, né, em relação a isso, a falta de um apoio a essa abertura, né, para a inovação, ou seja, que não seja aquilo de cima para baixo, né, mas que dê oportunidade para os diferentes atores se expressarem e buscarem coisas novas, né, de criar esse clima de confiança, né, que permita também um trabalho no engajamento coletivo sem dar aquela impressão de que alguns estão carregando os outros na garupa, né, que é até um dos tópicos que a gente vai abordar no próximo vídeo, né, nesse sentido de que eu estou contribuindo para o desenvolvimento do destino com um trabalho coletivo, enquanto eu vejo que talvez os meus pares não estejam tão engajados nisso ou estejam mais preocupados com seus negócios locais, o que acaba me desestimulando, então, né, em um conjunto como um todo, a participar dessa rede, né, em prol do destino. Por outro lado, também um outro risco, né, dessa cooperação é quando essa coesão é muito excessiva, a rede se fecha em si, forma um certo clubinho, assim, que acaba repelindo essas novas possibilidades de inovações e de atualização, né? Então, essa questão da informação e se colocar em rede para garantir e transformar essa informação em inteligência é um dos pontos bastante chaves para a questão de inovação, né? E além da inovação, um outro ponto, além da informação, perdão, um outro ponto chave para a inovação em turismo é o capital humano, né? Então, não adianta a minha empresa, o meu estabelecimento ter um design descolado, repintado, usar a última tecnologia de ponta se o visitante não se sentir acolhido e se ele não sentir que ele está no local que as pessoas que trabalham ali se sentem confortáveis, se sentem bem, né? Porque de alguma maneira elas são o próprio cartão de visitas da empresa, né? E o turismo, por ser um setor tão intensivo em mão de obra, é justamente nessa qualidade do serviço, nessa percepção do serviço prestado, em que está o valor agregado, né? Então, por isso essa importância do engajamento dos colaboradores e essa aderência deles aos valores e aos padrões de qualidade do serviço, né? E isso exige tanto um treinamento, né, interno e externo, né, quanto outras medidas que façam com que, né, essa mão de obra se sinta integrada e se sinta fazendo parte de uma equipe, né, para conseguir entregar esse valor que está sendo agregado ali. E por um outro lado, esse treinamento, né, e essas outras ações de valorização do capital humano da empresa, além de ajudarem a criar valor, elas também ajudam a combater algumas fontes de perdas ou de custos, né, como o combate à rotatividade de empregados, né, ou o custo que eu tenho sempre de preparar um novo profissional quando aquele acaba deixando o estabelecimento, né? Então, num estudo que foi realizado pelo governo australiano, eles apontam, né, que uma força de trabalho com um bom nível de educação e boas habilidades é essencial para a inovação de sucesso, né? Porque é essa força de trabalho que vai ser capaz justamente de gerar as ideias, de implementar novas ideias e de adotar essas mudanças, tanto em relação à organização quanto em relação à tecnologia, né? Então, a inovação, ela acaba sempre passando por esse fator humano, né? Seja na sua implementação ou seja no próprio valorização do fator humano como um valor para agregar valor ao serviço, né? E, além disso, né, os empregados também têm muito conhecimento sobre os produtos e serviços que são ofertados, né? Eles é que estão ali no dia a dia. Então, a habilidade que eles têm de introduzir novidades e possibilidades de melhoria é muito grande, né? E as companhias acabam dependendo desse capital humano justamente para evoluir, né? E para garantir o sucesso dessas inovações. Então, isso pode ser feito, né, como eu comentei, a partir de várias questões, como o próprio treinamento, apoio à educação, né, que são maneiras de desenvolver e de aumentar a qualidade da força de trabalho, mas também cursos de atualização, né, enfim, né, ter uma força de trabalho que tenha esse tipo de atuação, né, ou seja, enfim, que receba treinamentos, que
faça parte de ações para sua melhor integração em relação à companhia, né, vai fazer com que eles não só se sintam mais valorizados, reconhecidos, né, consequentemente, há um certo aumento de produtividade aí, porque a entrega acaba sendo melhor, as pessoas mais felizes acabam produzindo mais, né, e também criando novas ideias e condições para implementar essa inovação, né? Então, por isso o capital humano é muito importante nesse sentido, e o auxílio, né, do desenvolvimento contínuo desses profissionais numa economia do conhecimento, né, em que no turismo isso é importante, o próprio valor está na experiência do visitante, né, e então o modo como a gente consegue reconhecer essa experiência, captar e agregar valor à sua experiência é muito mais do que, por exemplo, fazer simplesmente uma cama de hotel, ou servir um prato, ou cozinhar um prato, né, é algo que está muito vinculado a esse dom da hospitalidade também, com o acolhimento ao outro, né? E para isso é importante esse fator humano.